Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Becos e Saídas. Por aqui, Giovanni Janeiro, Marcelo Barbosa, fazendo para você o combinado lá do início, trazendo sempre conteúdo de qualidade, com pessoas de relevância para você. Assim como foi no último episódio, nós tivemos aqui a presença do vereador Jorge Felipe, conversou com a gente aqui sobre assuntos importantes, temas importantes de relevância para a sociedade, como a Guarda Municipal Armada, né? A gente falou sobre isso. E teve bastante repercussão nas redes sociais. Hoje nós temos aqui o privilégio, né? A honra de receber o deputado federal Jones Moura. Jones Moura. Sem o D. Sem o D Moura. O Jones Moura, que está aqui, atendeu gentilmente o nosso convite e está aqui com a gente para falar justamente disso também, sobre a Guarda Municipal Armada, a Guarda do Rio Armada, que a gente defende aqui, a gente já deixou isso claro. E você em casa dê a sua opinião depois aí nas redes sociais, nos comentários. Marcelo, é contigo aí, irmão. Gente, é continuar o agradecimento de cada um que deixa lá um minutinho do seu tempo para curtir, para compartilhar e principalmente para comentar. Os últimos dois foi sucesso, tanto do deputado quanto do humorista, foi realmente, deu bom. Foi do Paulinho Serra, né? Paulinho Serra, o grande parceiro nosso aí. E hoje, não menos que isso, trouxemos aqui uma presença, uma grata do deputado federal Jones Moura. A gente estava à procura desse cara já há algum tempo e hoje encontramos. Se apresente. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Giovanni. Queria aqui, na pessoa de vocês dois aqui, cumprimentar todos aqueles que seguem aqui esse podcast importante, Becos e Saídas, e dizer que eu quero que o trabalho de hoje ele possa realmente contribuir, ajudar bastante aí, que a gente possa conseguir aqui dar contribuição e pedir a todos que nos seguem aqui para compartilhar esse trabalho, porque eu tenho certeza que ao falarmos aqui sobre uma questão que está ligada à segurança pública, com certeza interessa muita gente, a sociedade hoje clama por isso, e a gente está falando aqui de paz social, a gente está falando aqui de proteção de pessoas, então eu acho que o assunto aqui vai ser de muita relevância, eu quero poder contribuir. Com certeza irá contribuir. Pode mandar, Giovanni? Vai começar as perguntas? Pode, fica à vontade. Curioso. Deputado, o senhor começou como vereador lá atrás. Como foi para o Guarda Municipal eleger um vereador? Como é que você conseguiu enrustir na mente daquelas pessoas, nos seus pares de serviço, a necessidade de ter um vereador à época, um representante legislativo? Como você conseguiu isso? Olha, Marcelo, isso acontece com qualquer segmento da sociedade. Não é uma questão de guardas municipais, mas qualquer segmento da sociedade. Quando esse segmento, esse grupo de pessoas se encontra em situações de opressão, em situações de angústia, em situações de derrotas, esse grupo, geralmente, ele começa a se organizar, ele começa a se mobilizar. Todo segmento da sociedade, quando passa por sofrimento, ele se organiza, ele precisa, então, interferir naquilo que os agoniza, que, no caso, é o sistema político. Os guardas municipais entenderam que, por tudo que eles passaram à época, eu fui eleito vereador em 2016, o primeiro mandato meu foi em 2016, e naquela época ali houve um entendimento de que era preciso alçar a esse patamar, era preciso interferir no cenário político para que as coisas mudassem. Isso é um recado que a gente dá também aqui para todo o público. Isso acontece nas igrejas, isso acontece nas pessoas que entendem que tem que fazer defesa da causa racial, da causa animal, da causa da pessoa com deficiência física, da causa do autista, seja qual for o segmento. Ao notar que o sistema político não os atende, não tem política pública que atenda, são pessoas marginalizadas, são pessoas colocadas. Isso naturalmente vai fazer com que esse grupo se organize, se mobilize e venha a ter força política através de um processo de eleição. Foi por isso que nós chegamos em 2016 ali na candidatura de vereador. E logo? Logo depois, a gente foi reeleito em 2020 para vereador, mas antes de 2020, 2018, naquela eleição que Jair Bolsonaro venceu para presidente da República, eu vim na candidatura de deputado federal. E ali eu fiquei suplente. E fiquei suplente da ex-deputada federal Flor de Lis. Flor de Lis foi cassada no mandato, ela foi presa por tudo aquilo que já aconteceu no passado. E ali surgiu a vacância e eu, como vereador reeleito em 2020, tendo feito esse processo de eleição em 2018, eu fui convocado para assumir em 2021.
Ah, que interessante. Então, ainda no mandato de vereador, que seria o meu segundo mandato, na legislatura de 21 a 2024, eu tive essa convocação e em 2021, então, eu renunciei o mandato de vereador e assumi como deputado federal ali no dia 24 de setembro de 2021. Conseguiu levar um pouco mais longe a voz. Ficamos como deputado federal ali fazendo um trabalho justamente no palco, aonde você resolve, não é somente a vida do trabalhador, não. Eu diria que todo e qualquer brasileiro que se entende por uma sociedade, ele precisa de problemas resolvidos, é em Brasília. É Brasília que se resolve todos os problemas políticos da sociedade e é em Brasília, quando a gente vai falar aqui agora, né, para o que eu fui eleito. Eu fui eleito por uma classe de servidor público, uma classe de guardas municipais, e ali tem os seus problemas, seus pleitos, e a gente entendeu que é em Brasília, aonde se regulamenta profissões, que quando a profissão de guarda for, então, esclarecida, tornada mais clara em Brasília, você faz uma espécie de rolo compressor, vai passando esse rolo compressor político por cima de governadores e prefeitos, fazendo com que eles atendam à Carta Magna. Ou seja, eles não podem desviar o servidor público de função, eles não vão poder mais, porque fazem isso acontece em qualquer classe de servidor público, Giovanni. Seja professor, seja médico, seja qual for, o governante ele tem essa mania de querer tampar o buraco ali, ele desvia o camarada de função, ele cria atribuições que não são dele e isso atrapalha a sociedade como um todo e atrapalha esse servidor, que vai desgostando do trabalho, vai esmorecendo. Então a gente entende que a gente precisa sempre assim, todas as vezes que eu quiser resolver um problema da sociedade, de um segmento da sociedade, seja do guarda municipal, do professor, de quem trabalha na saúde, na conservação, limpeza urbana, seja o que for, eu tenho que ter um olhar na Constituição Federal. E se eu tenho possibilidade de ocupar essa cadeira, esse espaço, que hoje, infelizmente, a gente pode falar disso aí no decorrer do podcast, infelizmente, mais da metade lá está sendo ocupado por gente que quer fazer videozinho para a internet. São os politiqueiros, são os youtubers. E, na verdade, a gente está deixando de ter no Brasil política pública que realmente funcione, seja para servidor, trabalhador de um modo geral. A gente pode falar sobre esse assunto também. Mas quando eu vi essa oportunidade, a Flor de Lis saiu, eu falei, vou assumir. E nós assumimos. Aí, para terminar esse bloco, eu vim para a reeleição de vereador em 2022. Essa que aí já foi o Lula que ganhou a eleição. Eu vim para a reeleição de deputado federal e ali a gente não obteve o êxito que nós queríamos, nós ficamos numa suplência importante. Nessa suplência importante, a gente reassumiu o mandato de deputado federal já no mês de maio de 2023 e ficamos ali 2023 trabalhando aí como deputado federal. Mas enquanto isso, o senhor foi o principal articulador da bandeira de tornar a Guarda Municipal em polícia municipal pelo Brasil afora. Perfeito. PEC 57. PEC 57 de 2022. 22, perdão. Desculpe, você tá certo. Não, 2023. De 2023. Ano passado. Nossa, tá passando rápido. passando Dano, rápido. a gente não tá sentindo. Fui o responsável, eu sou o autor do projeto de lei, que depois a gente vai bater um papo sobre isso também, que está na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, que arma a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Sou autor também da PEC 57. Você vê que a gente meio que atacou nas duas pontas, né? A gente, como Guarda Municipal, um servidor do âmbito do âmbito municipal, a gente atacou na Câmara Municipal e atacamos também na Câmara Federal. Então a gente avançou para o projeto de lei número 23 de 2018, que arma a Guarda do Rio de Janeiro, e fomos para Brasília e desenvolvemos a PEC 57 de 2023, que ela desenvolve essa Guarda Municipal para um quesito de uma polícia municipal, com dois olhares. Um olhar para a sociedade, porque ela precisa preencher essa lacuna de policiamento urbano, de policiamento de cidade, de policiamento de proximidade, de policiamento comunitário. E também um olhar para o trabalhador guarda municipal, que já é um trabalhador policial. A gente quer mudar a nomenclatura só para a sociedade. Aí eu falo a classe da imprensa, a classe política, a classe da sociedade. Ou seja, de um modo geral, ter uma compreensão melhor do que é a guarda municipal. Então, por isso, a gente quer mudar na Constituição a nomenclatura, mas por isso, para a gente adequar o entendimento do que a Guarda já faz hoje. O que a Guarda faz hoje? O policiamento de cidade. Muda a nomenclatura para a Polícia Municipal, ajeita a questão da Guarda
aonde ela se encaixa na Constituição, que é no artigo, no artigo 144 da Constituição Federal. Ela vai ali para um daqueles incisos ali do rol de polícias e também trata dos direitos, porque não é só deveres, também dos direitos. Trata da aposentadoria especial policial do Guarda Municipal. Posso tocar? Eu sei que eu tô me Não, prolongando, continua, mas tem cara, uma coisa que é importantíssima, senão o colega vai ficar chateado comigo. Tu falou do assunto de polícia. Hoje em dia o cara é guarda municipal por 10, 12, 13 anos, tem muito lá, né? Aí o colega, esse guarda municipal faz concurso para polícia penal ou para polícia civil. Aí ele acaba, às vezes, com 50 anos de idade, tendo que trabalhar, vai para polícia penal, para polícia civil, trabalhar mais de 10, 15 anos para poder se aposentar. Pelo fato da guarda municipal ainda não ser reconhecido como uma atividade de polícia. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Eu queria alertar a esse guarda municipal. Eu acho que é interessante isso também para a sociedade saber isso. Eu queria fazer um alerta aqui para a sociedade demais sobre isso. Olha, aposentadoria diferenciada para o professor das escolas que ensinam nossos filhos é por uma questão de saúde mental. Nós não precisamos de professores que vai esticando até 70, 80 anos de idade ensinando seu filho, porque ele começa a ter problemas físico e mental. Então, a aposentadoria para essa classe de professor, como também para a classe de médicos, médico cirurgião, que vai fazer a cirurgia do teu parente ou de você mesmo, como também para os policiais. Essas 3 categorias são categorias de serviço essencial. Quando a gente vai falar de serviço essencial e serviço que realmente muda a rotina mental, física desses profissionais, se você não tratar de uma aposentadoria diferenciada, isso não se trata de uma mordomia para eles, é um migué para eles. Isso não é um benefício para eles. Isso é uma questão de saúde mental para esse tipo de profissional. Então, o guarda municipal ele também tem uma atividade policial. E o pior, ele tem atividade, mas não tem o reconhecimento do amparo legal. Então, agora respondendo a sua pergunta, Marcelo, quando ele sai da guarda municipal, ele ficou ali 15 anos no seu serviço de guarda, ele entra para a Polícia Civil, ele entra para a Polícia Militar, ele vai para, por exemplo, o sistema penitenciário para exercer atividade de polícia penal. Ele não tem esse tempo contado da sua atividade policial de guarda municipal, porque não tem um amparo legal. Falta, por exemplo, a PEC 57 ser aprovada. Ele não tem esse reconhecimento. E o que acontece? Por que a sociedade, aqui, repare que eu falo muito para o servidor e para a sociedade. Por que a sociedade sai lesada? Porque ela começa a ter um profissional muito idoso. Um profissional idoso que já está cansado, ele não produz. É como aquele jogador de futebol que já está com 45 anos de idade e você depende dele para ele fazer o gol do teu time. E aí a mesma coisa é esse cirurgião médico, é esse professor, é esse policial. Por isso que é importante, mas infelizmente esse guarda municipal não levará hoje esse tempo para a aposentadoria. Ele vai ficar sendo um policial penal, um policial civil, um policial que vai ter que ficar esticando esse tempo. Mas se a PEC 57 for aprovada, essa história muda. E essa história muda em 2 direções. A primeira direção, essa história muda porque, mas ainda, por exemplo, a Polícia Civil não editou, não fez um edital. O governador do estado do Rio de Janeiro não encaminhou para a Assembleia Legislativa uma lei para poder adequar a essa mudança constitucional. Dane-se, sabe por que dane-se? Aquilo que eu falei no início do podcast. Quando o rolo compressor vem de cima para baixo, fica muito mais fácil caminhar. Então esse guarda municipal ele vai ter 2 caminhos. Primeiro, ele vai ter o caminho do amparo legal, porque ele já é um policial, porque estamos partindo do princípio que a PEC foi aprovada. Sim. A PEC aprovou, ele pega aquele documento ali e ele entra na justiça. Aquilo vai tramitar e no final, eu não tenho dúvidas, ele vai ter sucesso naquilo dali, porque já há um rito constitucional que por culpa de um governador ou de uma instituição não ter se adequado, não pode ele pagar esse preço. Pela omissão. Então essa é uma vertente. E a outra vertente é que a PEC aprovada, ela força o que nós chamamos de adequação legislativa, aonde que tanto os municípios quanto os estados do ente federativo, os estados, vão ter que se adequar. E por isso esse tipo de propositura ele tramita com muita velocidade dentro das assembleias legislativas do Brasil e das câmaras municipais do Brasil. Ora, se foi aprovada uma PEC 57, vamos correr, vamos adequar a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal a esse trâmite.
porque isso vai acontecer em todas as instituições. E isso é importante para a sociedade e para esses servidores. Então, a PEC 57 aprovada, vamos correr com isso. Vai dar certo. É isso aí. Questão de tempo. E é muito importante, né? Na verdade, a gente considera que seja, que não é no nosso caso da Polícia Penal, é o reconhecimento de uma atividade que a gente já exerce há anos, que é a atividade policial. Só que, infelizmente, por questões aí jurídicas e tal, e políticas também. Mais política? Exatamente. A gente acaba nós não tínhamos esse reconhecimento, no caso da Polícia Penal. E a Guarda Municipal tem esse pleito há muito tempo, né? Há muitos anos. Há 34 anos. Aí. Nossa. 34 anos de luta. Você vê. Vamos lá. E vai conseguir, porque, graças a Deus, Tem um representante. a mentalidade. Tem, além do representante que é o senhor, mas tem a mentalidade, de certa forma, está mudando. Por exemplo, nós tivemos aqui 3 vereadores, né? Rogério Rocal, o Wellington Dias e o Jorge Felipe. E os três eram favoráveis ao armamento, né? Graças a Deus. A Guarda Municipal aqui do Rio. Ainda ali, Eduardo Cabral está com a gente aqui hoje, um amigo de lutas também da história da Guarda. E os 3 foram favoráveis, né? Mas é óbvio que precisa de uma caminhada boa para que isso aconteça. Uhum. O senhor acha, assim, o senhor já foi vereador aqui do Rio, o senhor acha que hoje tem um ambiente... Lógico que a Polícia Penal seria... A Polícia Municipal seria um ganho maior. Mas o senhor acha que hoje, diante do quadro aí da legislatura aí, o senhor acha que o armamento da Guarda Municipal do Rio, ele é possível? O senhor vê um quadro favorável a isso no município do Rio? Giovanni, eu vejo um quadro favorável, sim, por causa da população. Sabe? Eu não quero dizer o que eu vou dizer aqui, não, mas eu vou falar uma coisa aqui. Parece que os bandidos ajudaram. Eu entendi. Foram tantos latrocínios, assaltos, mortes, homicídios, estupros. Foram tantos, que a sociedade está tão cansada, que daqui a pouco ela vai estar falando assim, olha, tem que armar o advogado, o caminhoneiro, o pipoqueiro, o taxista, o vendedor de churros, tem que armar. Então, na verdade, mas ao mesmo tempo a sociedade ela não quer esse armamento, essa ideologia armamentista de forma irresponsável. Então ela acaba encontrando em servidor público concursado. O servidor público concursado tem estabilidade do emprego. Por isso, o emprego de servidor público vira um patrimônio na vida dele. É como uma casa, um carro que ele adquire, é um patrimônio. Então, o camarada é servidor público, ele é concursado, ou seja, passou por um processo difícil na vida dele para chegar ali, ele valoriza esse serviço. Ele tem tarjeta que identifica ele, porque ele é um camarada uniformizado, ele tem corregedoria, ele tem ouvidoria, ele tem treinamento, curso de capacitação, ele tem curso de formação, ele preenche todos os requisitos importantes para que a sociedade possa olhar e dizer o seguinte: se eu vou falar de armamento para que eu possa ter um pouco de paz, eu tenho que olhar para esse quadrante e ver que nós estamos atrasados com isso. Nós perdemos tempo com isso. Eu me lembro daquele médico Jaime Gold na Lagoa. Esse nome não é estranho para quem não se lembra do episódio, porque esse nome marcou a sociedade. Esse médico estava andando com a sua bicicleta na Lagoa, em um local onde que o patrulhamento ali é feito por guardas municipais. No momento em que o guarda não estava, vieram adolescentes ali com faca na mão, furaram ele para levar ali a bicicleta dele. Aquilo gerou uma comoção na sociedade. E por que aqueles elementos estavam ali? Porque faltou ali o poder de Estado ocupar aquele lugar. Aí você diz assim, mas você disse, Jones Moura, no começo, que guardas fazem aquele patrulhamento. O poder de Estado já não ocupou aquele lugar? Não, porque o Estado ele não gera poder desarmado. Todo Estado, para ter poder, ele tem que ter força armada. As forças armadas dão empoderamento para o Estado. O Estado que eu digo aqui é a União, os estados e os municípios. Esses detêm poder de Estado. Então a Lagoa, Rodrigo de Freitas, não tinha domínio sobre aquele território porque o município não tem poder de tomar o território para si. É por isso que a mancha criminal a cada 3 meses cresce no território da cidade do Rio de Janeiro.
Isso você puxa no Google. Quando você puxa no Google, você percebe que a cada 3 meses, 6 meses, 1 ano, a mancha criminal vai tomando territórios da cidade do Rio de Janeiro. É por isso que a Zona Oeste está quase toda tomada. É por isso que, inclusive, vou falar de estado também, cidades do interior que antes eram tão calmas, pacíficas, Itaburaí, Japeri, Paracambi, lugares tão bons, tão bacana, Angra dos Reis, que maravilha, tá tudo tomado. O território. E por que isso? Porque falta o poder de Estado ocupar território e dizer o seguinte: quem manda aqui é o poder de Estado armado que exerce poder e não o poder paralelo. Tem 2 poderes. Esse poder paralelo hoje está tomando o território todo do Rio de Janeiro. Me perdoe se de repente eu desviei da tua pergunta. Não. Aí eu volto para ela. A sociedade está ficando tão cansada, mas tão cansada com isso, que debater guarda armada hoje em dia é patético. Desculpe. Eu não estou dizendo que vocês conversaram com o Jorge Felipe, conversaram aqui com outros vereadores da casa, não estou dizendo que esse cenário seria um cenário, fazendo assim uma analogia a algo que seria patético. Não, é algo que eu diria assim, ó, infelizmente, é porque nós estamos atrasados. Então ainda tem que se falar de audiência pública na Câmara Municipal. Olha, para quê? Para falar do óbvio. Para falar que a Guarda Municipal ela tem que ter, e detalhe, nós não estamos falando de uma arma como algo, como algumas correntes, que eu não vou falar nomes aqui, para a gente não entrar nessa celeuma, algumas correntes ideológicas, políticas, partidárias ficam dizendo que a arma é a causadora das mortes, da violência, a arma pela arma. Não é isso. O que a gente tem que discutir é que a arma para o policial é um equipamento fundamental, primeiro, para a proteção da vida dele e depois para que ele possa exercer eficiência na proteção de pessoas. Aí eu tô tirando esse equipamento desses agentes e dizendo assim, olha, eu quero mais paz no meu bairro. Possível. Sabe? Se a gente, me perdoe esticar, porque eu tenho, assim, muito amor a essa causa. A gente fala da questão do emprego, do servidor policial, do guarda municipal, dos direitos do guarda, da aposentadoria, do salário, do plano de carreira. Mas também a gente tem que olhar para a sociedade. A minha filha estuda numa escola, tem 13 anos, e ela chorou esses dias em casa, dizendo assim, pai, as minhas amigas, muitas vão sozinha para a escola. Quem não passou por isso, quem tem filho ou adolescente? Eu quero ir sozinha para a escola. Nós estamos a 5 minutos da escola. Eu falo, filha, enquanto você for mulher, que não é nem questão de ser adolescente, mulher, você não anda sozinha na rua. Olha que ponto que nós chegamos. Eu moro na Tijuca, ali próximo da Praça Santos Pena, que tem um policiamento até grande ali. Mas esses dias aí acontece toda hora ali na Tijuca, ainda acontece. Mas a Tijuca não dá para dizer que é um território que já foi tomado pelo poder paralelo. Mas ali já tem aquela proximidade já de gente querendo fazer mancha criminal ali naquela área. E que se o Estado se recuar, eles tomam o território. E os guardas municipais servem para isso. Isso não é só no Rio de Janeiro. Isso é em qualquer guarda municipal, em qualquer cidade do estado do Rio de Janeiro. Aonde tem guarda, que nós temos 81 cidades das 92, 81 cidades do estado do Rio de Janeiro tem guarda municipal. Cada cidade dessa deveria cuidar desse território para que o Estado, agora o Estado estadual, o governador, não tivesse tanta dor de cabeça de ter que resolver essas enxugações de gelo em todas essas cidades e podendo se concentrar em algo que efetivamente seria de policiamento de Estado. Mas ele está fazendo policiamento de cidade. Olha quanta perda de tempo. Me perdoe, eu me emociono com essas coisas, tenho ideologia com isso. Gosto desse tema, porque a gente fala do direito do servidor, mas fala do direito do cidadão também, porque eu também sou cidadão. Lógico, lógico. Deputado, o senhor está batendo bastante nessa tecla aí da... Ah, Marcelo, me perdoe. Aí, em 1 minuto, eu fecho aí a tua pergunta assim. A sociedade está pronta, a imprensa entendeu, a classe política está madura. Esse debate a gente faz na Câmara Municipal do Rio de Janeiro desde janeiro de 2017 até o último dia que eu pisei lá, que foi dia 23 de setembro de 2021. Esses 5 anos... eu fiquei na Câmara Municipal gritando ali o tempo inteiro a necessidade. Olha que coisa que poderia ter sido tão fácil de apenas evoluir essa guarda municipal para que ela pudesse ter, além dos seus direitos, também poder atender melhor a população. Hoje ela está madura pelos debates que nós passamos. Até Marielle Franco. Eu tenho com ela diversas mídias de vários debates frontais que eu tinha com ela, para fazê-la entender a necessidade de ter, sim, uma polícia militar
muito bem armada, treinada, equipada, ter uma guarda municipal, ter um policial penal, ter um policial civil. Nós precisamos valorizar as nossas instituições policiais. E isso a gente fazia lá na Câmara. Quando eu cheguei na Câmara Municipal, eu falei 1 minuto, né? Quando eu cheguei na Câmara Municipal, não existia debate de segurança pública na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Cheguei em 2017. Lá tinha comissão permanente dos direitos humanos, comissão permanente do deficiente físico. Não que isso não seja importante, mas tinha comissão permanente de tudo da sociedade, mas da saúde, da educação, da ação social, mas não tinha comissão permanente que cuidasse da segurança pública. Porque quando eu cheguei e notei aquilo ali, eu tomei um choque e eles me disseram na época, os vereadores lá, não, você tá chegando agora, eu vou te explicar, é porque o município não se mete com segurança pública. Cara, o que é isso? Sabe? Que atraso. Quando que a própria Constituição Federal fala no artigo 144, ali que é um dever do município, do Estado e da União. Ela já começa assim, segurança pública. Dever do município, do Estado e da União. Quando ela fala do Estado enquanto ente federativo. E isso foi um atraso. Eu sou, inclusive, o autor da propositura que criou a Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então a sociedade está pronta sim. Eu creio que nós vamos aprovar esse projeto na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Vamos comemorar, porque vai se iniciar um processo, e depois ao longo do debate aqui, para não falar, não atrapalhar, ao longo do processo, eu provo que nós vamos iniciar um processo em que nós vamos ter diminuição dos números de homicídio, latrocínio, estupro dentro da cidade do Rio de Janeiro. Eu quero deixar isso gravado aqui, porque eu vou voltar, e peço até que seja aqui mesmo, para trazer esses números acontecendo, essas diminuições. E nós vamos lamentar as mortes que aconteceram no passado, porque essa mudança já era para ter acontecido há muito tempo. Acredito também. A pergunta foi... Vamos mudar um pouquinho. Eu já respondi tudo, eu não sei. Não, lembrei. O senhor fala dos direitos e garantias dos servidores. Eu tenho muito colega que é guarda municipal, o Giovanni também tem. Eu fico assim, pô... O teu irmão que é guarda municipal, mas não do Rio. Que maravilha. O guarda fala muito assim, esses colegas, caraca, vocês aí que são servidor da polícia, não sei o quê, tem um RAS, tem como fazer um biquinho, não sei o quê, tem como arrumar um dinheirinho extra no trabalho na folga. Pô, a gente da guarda não tem nada, cara. Será que isso um dia acontece pra guarda? Eu vejo a prefeitura, acho que contrata a PM pra fazer serviço pra ela. A folga, pega a folga do PM e coloca o segurança presente, essas coisas assim, pra isso, comércio. Verdade. A prefeitura faz isso. O guarda não poderia estar ali? Olha só. A guarda tem sim. Lá a gente não chama de RAS, não chama de PROES, lá nós chamamos de cotas, né? Lá tem um sistema de cotas, onde que mais ou menos aí 200 guardas por dia tem espaços para fazer esse tipo de serviço extra. O problema do guarda municipal é outro. O problema do guarda municipal é a escala de serviço. Porque não adianta você ter um bico para fazer, um bico entre aspas, um serviço extra para fazer policial, que isso é bom para a sociedade, né? Você, ao invés de estar de folga, você vem para a própria sociedade para continuar fazendo o seu serviço policial. Isso é bom para o guarda, é bom para o PM, é bom para o policial e é bom para a sociedade. Isso é excelente. Mas quando você tem uma escala horrorosa, uma escala que te suga, uma escala que te oprime, uma escala que vira assédio moral dentro da instituição. Porque depois eu explico, senão eu vou prolongar. 12 por 36, acho. 12 por 36. Que foi um retrocesso, né? Que era um retrocesso, porque eu digo porque nós perdemos essa lei. Eu era o autor da lei que mudou a escala da Guarda Municipal para uma escala que nós chamamos de escala humana, uma escala mais humanizada. É uma escala de trabalho onde que o Guarda Municipal conseguia ter a sua jornada no ordinário e na sua folga ele se regenerava para uma próxima jornada de trabalho. Se você me perguntasse, Jones, mas qual era a escala? A guarda só trabalhava, foi 5 anos isso, de 2018 a 2023. Foi justamente quando nós perdemos o mandato, porque eu estava no mandato de deputado federal, ocupado o espaço da Flor de Lis, aí nós perdemos o mandato, a gente perdeu força política. Depois, se quiser anotar para não esquecer, a gente fala sobre essa questão. É bom para a sociedade que quer eleger seus representantes. Vocês não podem perder força política. A perda da força política faz com que governador, presidente da república, prefeito, não interessa, é da direita, da esquerda, perca aquilo que se pensou que era coração. Eles não têm coração. Eles têm questão técnica. Prefeito é técnico, governador é técnico. É como o dono de uma empresa. Ele está sentindo que não está dando lucro aquilo ali, ele manda embora pregado, não tem coração. Segue o próximo. É assim. O prefeito, ele trabalha dessa maneira. Mas enquanto nós tínhamos o mandato,
Nós tínhamos ali uma espécie de segurança. Do quê? De força, a medição de força. Para o prefeito estava ruim, mas o guarda tinha representação política. Perdeu a representação política, perde a força. Isso é para você da sociedade que não é só a causa do deficiente físico, da questão racial, a causa LGBT. Tem muita gente que isso hoje em dia está na moda. Qualquer causa, se você não tiver representação política ou perder seu representante, até aquilo que ele, ora, teria ganhado, na frente vai perder. E perde. Só o que for cláusula pétrea que não perde. O resto tudo se perde. A própria coisa, não, porque tá no rito constitucional que eu tenho direito isso. Desculpe. A aposentadoria do brasileiro também estava na Constituição. Veio aí a reforma previdenciária, mudou a aposentadoria de todo brasileiro. As reformas chegam. Veio a reforma tributária e já mudou um monte de coisa. A reforma previdenciária mudou um monte de coisas. Então as reformas vão chegando e vão mudando a Constituição. A gente não tem cláusula pétrea nas coisas. Então nós tínhamos uma escala humanizada. O guarda podia, aí sim, ele poderia trabalhar, se regenerar e ainda fazer o seu bico. Mas se ele precisa da escala humana para ele se regenerar, ele fazendo o bico, ele não se regenera. Não seria assim as perguntas? Só que o bico é opcional. Seja para o PM, seja para o guarda, para qualquer profissional. Já o ordinário não, ele tem que cumprir ali o serviço. Agora, eu estou me sentindo bem de saúde, vou fazer 2, 3 cotas, ou 2, 3 RAIs, ou 2, 3 trabalhos por mês. Ele dosa aquilo dali segundo a sua saúde. E ele consegue, inclusive, se recuperar do afastamento médico que ele ora tinha. E ele retorna para o serviço. Por incrível que pareça, com a escala humanizada que eu consegui aprovar na Câmara Municipal, os guardas estavam tendo seu efetivo aumentado por causa do resgate de quem estava afastado pela questão médica. E hoje, com a escala que eu diria que é desumana, que é 12/36, os guardas estão ao contrário, estão se machucando, estão se afastando. Por isso é que se você colocar no Google aí, você percebe que hoje a imprensa está batendo pesado dizendo o seguinte: os guardas estão sumindo das ruas, que eles estão se machucando. Mas, Jones, 12/36 também tem na PM. Olha só, a segurança pública, ela tem no estado do Rio de Janeiro, com a Polícia Penal, eu chamo sócio-educativo também de segurança pública. Para mim é. Com certeza. Então, olha, o policial penal, o sócio-educativo, a Polícia Civil, a Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a PM e a Guarda Municipal. Falei 7 órgãos aqui. Todos esses 5 aqui trabalham 24/72. Escala humana. Tá? Bota aqui. Aí pode fazer bico, se regenera do esgotamento físico. Bota aqui. Tem 2 que é 12/16. PM e Guarda Municipal. Só que a PM, ela trabalha o seu patrulhamento motorizado. A Guarda trabalha em pé. 12 horas em pé. É o único servidor da segurança pública que trabalha no seu esgotamento físico ao extremo. Tem lei que diz que tu não pode ficar mais de 1 hora em pé no banco. Por quê? Porque não é saudável. O cara fica 12 horas em pé. Como é que ele se regenera só em um dia? No outro dia ele se arrebenta. Nós temos hoje em dia por volta aí de quase 1.500 guardas municipais afastados da atividade fim por problemas ortopédicos. É uma escala que adoece, é uma escala nociva, tóxica, que quem perde é a sociedade e o governo está fazendo uma gestão burra. Essa que é uma verdade. Então, por isso, a escala que estava sendo feita antes tinha mais gente na rua e, detalhe, propiciava, aí volta a pergunta, esse trabalho na folga. Então, a sociedade não perdia, porque ela estava começando a resgatar guardas afastados e, ao mesmo tempo, o guarda se sentiu com saúde para fazer, de vez em quando, o bico que era na própria sociedade. O efetivo estava ali. Hoje, o efetivo está se perdendo, está diminuindo e o que tem hoje está condenado a se afastar na área médica. Eu era o autor, mas infelizmente perdemos força política, vieram na Câmara Municipal, tiraram a escala de guardas municipais e hoje nós estamos vendo aí o problema que está acontecendo. Então o guarda tem hoje, e agora o pior, né? O salário é pequeno, não tem um plano de carreira, que é um pleito de 14 anos da Guarda Municipal, não tem esse plano de carreira, tá tudo parado na Guarda Municipal do Rio de Janeiro e com isso que está acontecendo, o guarda se vê obrigado a fazer essa cota. Como é que ele trabalha um dia no ordinário, só tem um dia de descanso, ele vai fazer cota e depois ele volta pro ordinário? Ou seja, e um dia de cota para ele não é suficiente, ele ganha 200 e poucos reais nessa cota, porque ele ainda toma desconto de imposto de renda nessa cota. Desconto e imposto de renda. Desconto e imposto de renda. Coisa que não acontece com a PM, acontece com a guarda. Então, os 400 reais de cota dele vai para uns 300, mais ou menos, ele, 200 e pouco, ele toma aquele desconto dele, fica pequenininho, ele se vê obrigado a fazer várias cotas. Então, no mês, tem guardas trabalhando 20 dias, 24 dias, 25 dias, às vezes, e já temos relatos de guardas que trabalharam 30 dias seguidos
para poder melhorar um pouco esse salário. Resumo da história, não vai demorar muito, perderemos esse servidor público da sociedade pelo afastamento médico. Como a guarda regrediu, hein? Oh, não é mole não. São lutas, né, deputado? Muitas lutas. que E detalhe, não tem fim. não estava assim enquanto a Guarda Municipal tinha representatividade política, atenção sociedade, isso é para todos. Ninguém avança sobre pleitos da sociedade se não interferir no sistema político com representação. Você tem que ter alguém para ter voz na tribuna, alguém para ter empoderamento na imprensa. Acabei de falar com vocês aqui agora que eu fui detectado aqui pela imprensa para a gente dar respostas aqui. Você tem que ter força para falar na tribuna, para falar na imprensa, para fazer uma denúncia no Ministério Público e ser apreciado de forma até... Olha, é um vereador que está fazendo essa denúncia, é um deputado que está fazendo essa denúncia. Vamos olhar com um olhar diferente. Você poder ajuizar, você poder fazer uma propositura, poder fazer um pacote de obstrução sobre algo nocivo que possa estar vindo sobre o seu segmento, você poder fazer uma audiência pública, um debate público e presidir essa sessão. Cara, para qualquer coisa tem que ter representatividade política, isso é fundamental. E agora eu digo também algo que é muito importante. Isso aqui é de fundamental importância que eu vou dizer agora. Nem sempre ter um representante na política é garantia de pleito vencido. Mas o que a sociedade precisa entender é que ter um representante na política é garantia de ter musculatura para melhor se defender. Então, muitas das vezes, eu tenho um time que não faz gol. Tá ruim de fazer gol, mas também faz ótima defesa lá atrás. A gente pode não ganhar esse jogo, mas também a gente consegue não perder. Isso aí. E aí, de qualquer maneira, a gente está interferindo, a gente está podendo se fazer representado. Então, ter representante, saibam disso. Eu elegi um deputado no meu segmento aqui, Jones Moura, então significa que eu vou ganhar tudo? Não, mas significa que você vai ter musculatura para se defender melhor. E até para trazer outros também, né? Que às vezes um só não é suficiente. Exato. Né? Bom, é isso aí, gente. Estamos aqui com o deputado federal, Jones Moura, falando sobre esse assunto tão importante que é a Guarda Municipal, a possível, né, transformação da Guarda Municipal em Polícia Municipal, que é muito importante. Aliás, uma coisa que eu não consigo entender que em países desenvolvidos é natural a polícia ser municipal e estadual. Aqui no Brasil que se encontra essa dificuldade, essa resistência, não sei o que é isso. Mas enfim, a gente vai fazer uma paradinha agora para o Jabá. Aproveitar, inclusive depois eu vou pedir ao senhor para fazer, depois que a gente fizer aqui o Jabá, pedir ao senhor mandar um abraço para a Guarda Municipal de Paracambi. Oh, meu Deus do céu. Um abraço para todos aí em Paracambi que estão assistindo o nosso podcast e em especial aos guardas municipais, ao Lázaro, a rapaziada que trabalha lá no plantão lá. Bom, é isso, gente. Descartáveis de Palmares. Descartáveis de Palmares é o nosso primeiro colaborador. Marcelo pode falar um pouquinho melhor, né, Marcelo? Palmares, como é que é o endereço? Rua Sargento Andira, número 1001. Tem que falar sempre, irmão. Cheio de promoção. Tem jeito. Comparecer. Esse dia foram dois lá cobrando, tive que abrir a mão. Tem que Mas fazer. é bom, tá dando resultado. Temos também a LC Import, né, Lucas? LC Import, tudo para você que você precisa para o seu celular, para você comprar produtos, né, eletrônicos importados e tal. Fica na rua Frei Timóteo, sem número, lá no Conjunto Campim, em Campo Grande. Tá bom? Aonde fica também próximo da drogaria Moraes Cunha, onde você encontra preços populares, né, e promoções lá com o Dr. Jean, que é um dos responsáveis lá pela drogaria. Então, se você estiver precisando aí de medicamentos Desculpa. Acontece. De medicamentos a preços populares, só procurar lá na drogaria Moraes Cunha. E também tem o Aqua Show. O Aqua Show que tá sempre com a gente aí, ajudando de alguma forma, enfim. Rapaziada, um abraço pro João, para toda a rapaziada do Aqua Show lá em Campo Grande. O senhor mora em... Eu moro na Tijuca. Na Tijuca, então é muito longe. A gente tem um espaço bacana lá, o Aqua Show aqui em Campo Grande, no Conjunto Campim. E o que estiver por aqui, se eu dar uma passada, a gente vai dar uma passada no Aqua Show. É um parque aquático? É isso aí, um clube. Isso aí. Show de bola. Isso aí. Bom, há 2 episódios atrás, nós tivemos aqui, né, Marcelo, o nosso parceiro aqui, o Paulinho Serra. Paulinho Serra, grande ator, humorista e tal. E ele fez umas queixas, né, Marcelo, em relação ao pessoal que não tá
as pessoas não dão muito valor, né, às casas de comédia, né? A cultura. A cultura da comédia de modo geral. E é verdade, né, gente? A gente tem que valorizar, a gente tem que dar valor à cultura, seja ela qual for, mas a gente tem que dar valor. Em especial ao humor, né? A gente tem que rir. A gente vive uma vida tão difícil. É bom de vez em quando dar umas risadas, é bom. E o nosso amigo Paulinho Serra inaugurou esses dias aí lá na Barra da Tijuca, no New York Center, o Novo Retrô, que é uma casa, é um comedy club, é uma casa de comédia, onde apresentam não só ele, mas outros comediantes aí do Rio de Janeiro e do Brasil também, que ele falou, inclusive foi o Fábio Nunes, falou que ele vai muito a São Paulo, né, o Fábio Nunes, para fazer show de comédia, e aqui no Rio de Janeiro não tem. Então o Paulinho Serra inaugurou agora, tem 2 meses, inaugurou o Novo Retrô, que é uma casa de comédia, para apresentações, muito bom, fica lá no New York Center, ali na Barra, do lado do Barra Shopping, embaixo da Estátua da Liberdade. Então, gente, vamos prestigiar o artista, o humor brasileiro, que é tão importante. Aliás, acho que dia 12, né, Marcelo? A gente tá para ir lá em Partido Alferes gravar com o Pedro Manso. Vai ser Né? Vai ser que dia? dia 12. Não, terça-feira? Não, dia 12 é o deputado. Isso. Acho que vai ser... Dia 11. Dia 11, então. A gente vai lá em Partido Alferes gravar com o Pedro Manso, esse grande humorista, o melhor imitador do Brasil. A gente vai estar com ele lá gravando. Vamos fazer um make-off lá para mostrar para vocês aí. É isso então, gente. Deputado, por favor, manda aí um alô que o senhor quiser. E em especial a Guarda Municipal lá de Paracambi, se eu puder. Eu quero mandar um abraço especial para os colegas guardas municipais de Paracambi, na pessoa de Rosiane Fialho, uma amiga minha muito grande. Ela sabe das necessidades de interferência política também para que a Guarda Municipal possa evoluir. E também aqui na pessoa do Eduardo Cabral, que é meu amigo, está aqui hoje presente com a gente, está sentado ali no cantinho, só ali fazendo mímica, gesto, fala disso, fala disso, fala disso. Eduardo Cabral também, que é um amante da causa da luta dos guardas municipais. Na pessoa dele, quero homenagear aqui todos os colegas guardas municipais da cidade do Rio de Janeiro e todos os guardas do estado do Rio de Janeiro. Eduardo Cabral veio candidato na última agora, deputado estadual, teve 18 mil votos. Caramba, bacana. Fruto aí de uma militância muito grande dos guardas municipais. Na última eleição também eu tive 32 mil votos para deputado federal, num trabalho extraordinário dos guardas municipais que eles fizeram em todo o estado do Rio de Janeiro. Eu estou falando nisso porque isso mostra a vontade, né? Aquilo que eu digo, a sociedade, parte da sociedade, quando ela se vê aflita, angustiada, com algum problema, normalmente ela desenvolve para criar uma estrutura para interferir naquilo que os oprime. E se o sistema político é a causa dessa opressão, ela se organiza, vai para cima. Eu fico me lembrando aqui, por exemplo, nós estamos falando muito de polícia, muito de segurança pública. Eu fico me lembrando quando eu comecei a estudar para ser um guarda municipal, porque eu também sou guarda municipal. Esqueci de falar isso para quem não sabe. Eu sou guarda da cidade do Rio de Janeiro vou fazer 29 anos de guarda municipal. Sou do concurso público lá de 1995. E eu me lembro, um pouquinho antes disso, que a Polícia da União, ela tomava conta das rodovias e estradas federais através de patrulheiros rodoviários. E esses patrulheiros rodoviários ganhavam mal, era um concurso facinho de entrar, ganhavam mal e eram assim, sucateados. Tinham viaturas horrorosas, tudo caindo nos pedaços, um uniforme horroroso. E o tempo foi passando e eles entenderam de interferir no sistema político. E aquilo tudo foi mudando. Hoje fazer um concurso, que inclusive virou uma polícia, e mudou a nomenclatura de patrulheiro rodoviário para Polícia Rodoviária Federal. Mudou a nomenclatura, ajuda muito no entendimento da sociedade, imprensa, população. E aí aquele segmento ali evoluiu e foi bom para eles e está sendo bom para a sociedade. Da mesma maneira, aconteceu com os agentes penitenciários, que eles eram de um sistema penitenciário, eles eram discriminados, marginalizados, foi ficando para trás. Muita coisa ainda tem que acontecer lá, mas o passo que foi dado após essa mudança de nomenclatura de agente penitenciário para polícia penal permitiu não somente que algumas coisas acontecessem, que melhorou muito para a sociedade e para os servidores, como também permitiu hoje um debate com mais musculatura para ainda mais coisas melhorarem. Por isso também que nós estamos discutindo a mudança de nomenclatura de guarda municipal para polícia municipal. E detalhe, nem precisaria.
A sociedade brasileira tem esse costume de entender que quem tem poder de Estado tem que ter nome de polícia. Você vê, por exemplo, que a polícia lá do Rio Grande do Sul, ela não tem nome de polícia, a polícia militar. Ela tem nome de brigada militar. Cadê o nome polícia ali? Mas não foi preciso botar nome de polícia ali, porque não é o nome que faz isso. Então, é uma pena ter que mudar de guarda para polícia para poder fazer todo mundo entender. Porque, na verdade, hoje, a guarda municipal, ela já é uma polícia. Por incrível que pareça, sem haver essas mudanças constitucionais ou não, ela já é, porque ela tende a uma carência de um dispositivo do parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição, através de uma lei que regulamentou isso tudo, que é a Lei Federal 13022. Essa lei federal regulamenta isso e ali está lavrado as atuações das guardas municipais no Brasil. Essas atuações ali, na lei federal, é que vai dizer se você é uma polícia ou não é. Ser polícia não é dar nome de polícia. Você pode dar nome de uma instituição de polícia e ela não tem amparo legal para agir como polícia. Mas você pode não dar nome de polícia como a Brigada Militar e ela ter amparo legal para agir como polícia. Como a Guarda Municipal também não tem nome de polícia, mas tem amparo legal para agir como polícia. Por isso saiu essa última decisão do Supremo Tribunal Federal através do ministro Flávio Dino, aonde que ele lavrou ali que a Guarda Municipal pode sim fazer patrulhamento na rua, abordar pessoas, fazer busca pessoal, abrir o carro, olhar se tem arma, se não tiver, prender e conduzir para a delegacia. Não pode existir servidor público no Brasil que faça essas ações sem ela ser uma polícia. Como é que eu vou discutir que a Guarda é ou não é uma polícia se o STF já está dizendo qual é a atribuição dela? O que te determina a polícia é a atribuição. Por que o agente penitenciário é polícia? Porque a atribuição dele é uma atribuição policial lavrada em lei. E a guarda, quando eu abro a lei, tá lá. Ela tem que agir prendendo bandido, conduzindo para a delegacia, fazendo busca, andando armado. Porque eu estou tentando mudar a lei na Câmara Municipal do Rio de Janeiro para o armamento da Guarda do Rio de Janeiro por uma questão de praxe. Porque a Guarda do Rio de Janeiro já é uma polícia, e já é uma polícia municipal sem estar isso no nome, mas está isso na lei. E é horrível ter que fazer isso. Ou seja, a gente ainda está brigando para dar equipamento de polícia para a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Entende? Então a gente tem que mudar muito. Você falou muito bem, os países desenvolvidos do mundo. Eles atuam com polícias urbanas, com polícias distritais, com polícias municipais, enquanto você vai num país subdesenvolvido, como o Brasil, e você vive essa celeuma ainda de entender que o serviço melhor, a política pública melhor, ela tem que ser descentralizada. Ela não pode centralizar. Por que a educação é descentralizada para os municípios? Por que a saúde é descentralizada para os municípios? E por que a segurança pública não é? Não pode ser. Agora, se eu for falar disso aqui, eu vou precisar mais de 3 horas de podcast. Então eu não vou falar disso que eu vou falar aqui agora. Mas só vou dar uma palhinha aqui. Isso é por culpa de um chamado vaidade policial. A vaidade policial fez com que durante muitos e muitos anos os agentes penitenciários demorassem para virar polícia penal, que durante muitos e muitos anos o patrulheiro rodoviário federal demorasse para virar polícia rodoviária federal, e está fazendo que dure 34 anos que as guardas municipais virem policiais municipais. A vaidade de polícia. Mas o senhor tocou num ponto crucial, é exatamente isso aí. Uma das maiores barreiras dessa transformação, inclusive da Polícia Penal do Brasil todo, foi exatamente isso aí. A vaidade das outras polícias que não permitiam, os lobbies e tal, que não permitiam que a Polícia Penal fosse votada. É impressionante isso, né? É impressionante. Enquanto isso, o couro tá comendo na rua. Exato. Ó, nós temos um deputado federal lá de São Paulo, o nome dele é deputado federal Capitão Augusto. Tá lá. Ele fez um vídeo agora. E nesse vídeo ele falou o seguinte, olha, tem uma PEC aqui, que é a PEC 57, né? A PEC que eu sou autor. A PEC 57, tá aqui o vídeo. Vou mostrar pra vocês, se vocês quiserem. Mostra aí. Tem essa PEC. Eu sou contra que essa PEC venha a ser aprovada como ela tá, porque ela dá nome de polícia pra Guarda Municipal, e eu sou contra porque acaba invadindo as competências da Polícia Militar, e essa invasão de competência vai diluindo os trabalhos da Polícia Militar em suma, e não falou nada pra sociedade. Eu aqui o tempo inteiro, quem tá acompanhando esse podcast tá vendo que eu tô atrelando tudo pra sociedade. Ele não atrelou nada à sociedade, mas falou do quê? Da vaidade. Não, porque o meu emprego, porque ele é PM, o meu emprego de policial vai ser atingido quando, na verdade, falou muita balela, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que olhar é que os entes federativos são diferentes. Um é município e o outro é estado.
É a mesma coisa da Polícia Rodoviária Federal. Ora, não tem ela muitas das atribuições análogas à da Polícia Militar? Mas por que não compete? Porque o ente federativo é diferente. Então, se eu tenho a Guarda Municipal, a Polícia Municipal dentro dos municípios atuando, a jurisdição é diferente da PM. E outra, cara, não só tem vagabundo para tudo quanto é tipo de polícia que eu queira criar no Brasil, como também tem os espaços diferentes de atuação. Então, desculpa falar sobre isso aqui, mas só para dar uma nota 0 aí pro deputado federal, capitão Augusto de São Paulo, e quando eu chegar lá em Brasília a gente se entende, porque a gente já teve muito arranca-rabo lá, e a gente vai dar continuidade a esses arranca-rabo aí pelo que eu tô vendo. Vamos lá, vamos lá. Não, e é uma coisa que, assim, se você... Eu não gosto de fazer essa comparação de, Estados Unidos é assim, Brasil, porque são realidades completamente diferentes. Mas se você... A última pesquisa que eu fiz sobre isso, nos Estados Unidos existem 54 polícias diferentes. Que legal isso, hein? 54 polícias. E por que lá dá certo e aqui não dá? Por que lá eles entendem que é assim e aqui a gente não entende? Por que aqui tem que ter monopólio de polícia? Por quê? Sabe? É isso que eu venho falando aqui. Isso... esse dizer assim, olha, só a minha polícia que tem que ter o direito de patrulhar, de fazer busca, de levar pra delegacia, de prender bandido, só a minha polícia. É isso que tá matando muita gente. É isso que tá fazendo a milícia crescer, o tráfico de drogas crescer, a mancha criminal invadir nosso território. Hoje você tá morando aí no seu condomínio, daqui a pouco tá batendo na tua porta um camarada lá e tá falando assim, olha, todo mês tem que deixar R$100 aqui, tá? Por quê? Porque tem que atender a nossa segurança de rua aqui. Aí a milícia vai se instaurando. São esses discursos. Porque, na verdade, eu também sou adepto do discurso de que não é mais policiais nas ruas que vai resolver o problema da segurança pública. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas também não é esvaziando esse lado que você resolve. A segurança pública, eu sou gestor de segurança pública também, não falo isso por vaidade, falo pra gente poder acrescentar aqui e colaborar no que a gente diz, para entender o fundamento do que a gente fala. A segurança pública, ela nunca vai ter, igual a saúde e a educação, nunca vai ter um dispositivo que solucione o problema. Ela é um conjunto de ações que solucionam o problema. Eu não posso matar a tecnologia, eu não posso matar a inteligência, eu não posso matar o operador da ponta da corda, eu não posso matar os equipamentos. E eu não vou discutir isso que é técnico, eu não vou levar essa discussão para o campo ideológico, político, partidário. Eu não vou discutir se a guarda tem que estar de fuzil, não tem que estar de fuzil, se a PM tem que estar com câmera instalada, não tem que estar com câmera instalada. Isso não é uma discussão de político, de plenário, de senador, de deputado, de vereador. Isso é uma discussão técnica que tem que ser feita no âmbito do secretário de governo, juntamente com o gestor daquela instituição direto ali, que eles entendem melhor do serviço, da atividade fim que eles operam nas ruas. Por isso, eu temo muito o que vem acontecendo aí. Essa questão, eu quero uma polícia militar que não possa fazer incursão nas comunidades de tal horário até tal horário e que tem que ter uma câmera que faça isso e faça aquilo outro. A câmera é discutível, não tem um problema com isso. Mas a gente não está ouvindo o ponta da corda, a gente está ouvindo o político, que muitas das vezes está ligado a segmentos da sociedade, que você, que é desse segmento, elegeu e está se metendo numa outra área que nem técnico é para se meter. E isso vai, aí eu retorno para o que você falou, isso vai atrasando o Brasil. E isso vai matando pessoas. Quem pegar o podcast agora, quando eu falei isso vai matando pessoas, vai ficar confuso. Mas se pegar todo o podcast, vai entender a contextualização disso e vai perceber, sim, que a vaidade de polícia, o se intrometer das questões técnicas, da parte dos políticos, das decisões muitas das vezes equivocadas, do judiciário, seja do STF, do Tribunal de Justiça, essa coisa de fazer, desenvolver para um campo muito mais político do que jurídico, para dar liminar, para poder atender a sociedade, são um gesto muito mais político, essa invasão de competências de parlamento. Gente, isso tudo está matando gente. É isso que está acontecendo. E os números vão aos poucos mostrando isso. Vocês vão ver isso. Bom, muito bom. Deputado, a Guarda Armada, qual seria a atividade? Hoje em dia ela é patrimônio. Como é que ela se expandiria em quê? Não, hoje em dia, é muito dito isso, né? A Guarda Municipal, ela é uma guarda patrimonial. Isso praticamente não está em lugar nenhum nas leis. O único local que tem isso escrito é no parágrafo 8º do artigo 144, que diz que os municípios poderão criar suas guardas municipais para a proteção de bens, serviços e instalações. Esses três dispositivos subjetivos permitem viajar no pensamento.
E justamente, né, a cúpula política muito ligado ao coronelismo de polícia militar, verdade seja dita, que gera essa vaidade de polícia, atribuíram na imprensa, na sociedade, na população, esse dito, esse maldito, né, de que esses 3 dispositivos, bens, serviços e instalações, é meramente patrimonial, como se o guarda tivesse que ficar dentro de um museu, tivesse que ficar dentro de uma escola. E isso causou dano para os municípios se atrasarem, e houve um atraso de 34 anos nesse aspecto aqui, prejudicou a sociedade como um todo. Inclusive, essas maldições, ou seja, essas palavras malditas por essa cúpula política de polícia que invade o sistema político e vão criando deturpações, ou seja, forma equivocada de cultura para a sociedade e a imprensa entender de uma maneira equivocada, para justamente atender os interesses deles de um monopólio de polícia. Quer ver um outro também? Essa coisa de dizer assim, olha, a segurança pública é um bagulho só dos estados. O município não pode se meter com isso. Por quê? Aí se ampara na Constituição. O artigo 144 diz que a segurança pública é um dever do Estado. Então, é só os estados. Município não. Só que a Constituição não fala isso. Ela fala que a segurança pública é um dever do Estado e não dos estados. Quando ela fala do Estado, ela está falando do ente federativo. O município tem poder de Estado, a União tem poder de Estado e os estados têm poder de Estado. Então, o prefeito Eduardo Paes, do município do Rio de Janeiro, tem o dever de Estado de fazer segurança pública segundo a Constituição Federal. Mas eles deturparam isso. E é por isso que até hoje, inclusive, prefeitos dizem: eu não quero fazer a minha guarda armada, eu não quero fazer policiamento. Por quê? Porque não é um dever meu. Eu vou preencher um dever que é do governador Cláudio Castro, por exemplo, é do Estado, eu não vou fazer. Só que, na verdade, a Constituição manda fazer. E quem paga o preço é o eleitor desse prefeito, porque vai na rua levar sua filha para a escola e chega lá, vem um cara de bicicleta e leva o celular dela, leva o celular dele, dá a facada no médico Jaime Gold, começa a... Então, esse prefeito está matando seus munícipes. É pesado o que eu estou falando aqui, mas não é ideológico, é técnico e são números. Toda vez que eu sou um gestor público e negligencio equipamentos nos meus hospitais, eu estou matando gente. Quando eu negligencio equipamentos de projetor, de quadro, para professor trabalhar, eu estou causando deficiência na intelectualidade de crianças. E quando na segurança pública eu negligencio a minha ação para proteção de pessoas, eu estou matando gente, sabe? Então, são essas coisas que eu quero deixar muito claro aqui nesse podcast importante. O assunto é muito amplo. Muito, tem muita coisa. E olha que eu tô deixando de lado aqui dezenas de coisas. Uma vez eu ouvi de um policiólogo aí que esses caras que são especialistas em polícia, mas nunca sentou na viatura, nem subiu mão, fez nada, só ficou contando história. Sim. Que a polícia não... Isso é óbvio, né? A polícia não pode ser onipresente, né? Não pode estar em todos os lugares, enfim. Então, justamente por causa disso, né? Que se você já tem uma tropa que está ali pronta, que obviamente precisa só ter um preparo específico para fazer determinada atividade, pô, não é mais fácil você lançar a mão dessa tropa? Claro. Com certeza. Não é? Claro. Ué? Se não fizer, mais barato, tá matando gente. Não é? Não seria mais fácil fazer isso? Ao invés de você ficar... lógico que tem que abrir concurso para as polícias, não sei o quê. Mas digo assim, você ter mais uma extensão de segurança pública na rua, como é o caso da Guarda Municipal. Aí você vê em outros estados aí, São Paulo, por exemplo, a polícia, a Guarda Civil lá é atuante. É muito atuante. Inclusive, São Paulo era um estado que há 30 anos atrás se dizia que tinha muito índice de violência, nos números de violência. As guardas municipais começaram a ser todas elas armadas há uns 30 anos, 25 anos, 20 anos atrás, lá em São Paulo. E São Paulo hoje é um dos estados menos violentos que tem. Você vê que a cidade de Vinhedo, por exemplo, é uma cidade que tem um domínio amplo ali da atuação das guardas municipais, ali de Vinhedo. A cidade de Vinhedo já foi considerada a cidade mais de paz pacífica, uma cidade mais pacífica que tem no Brasil. Então, São Paulo, ele está tranquilo nesse aspecto. Tem cidades ali que a PM não se preocupa em fazer patrulhamento, é a guarda que faz. E não faz um patrulhamento como patrulhamento militarizado. Aquele patrulhamento do caveirão, do blindado, do fuzil, da bazuca. Faz um patrulhamento de cidade, que é aquele patrulhamento urbano, de câmeras na cidade, leitura de placa, de inteligência, de centro de controle operacional, de órgão de integração com outros órgãos, aquele policiamento de cidade que é tão importante, que faz com que
esse patrulheiro, ele fique aproximado do cidadão, porque ele anda na cidade, ele se desloca. Não é uma escala 12/36 que vai fazer aquele policial ficar 12 horas em pé na rua, que você vai acabar com aquele cidadão ali, aquele profissional ali, você não vai atender a necessidade. Agora, pega um profissional desse, bota uma moto, bota uma viatura, deixa ele ficar rodando ali o tempo inteiro, aquela praça, aquela escola, aquele local. Me desculpe, não tem vagabundo que vai fazer dali uma boca de fumo, um local de milícia, um local para ocupar. O Estado tem que se fazer presente. São Paulo está dando show disso. E o Estado do Rio de Janeiro, ao contrário do Estado de São Paulo, onde no Estado do Rio de Janeiro aqui só tem uma guarda armada, que é a cidade de Volta Redonda, que armou agora há pouco. E tá obsoleto o equipamento deles, estão com pistolas lá, eles estão com revólveres lá. Então tá obsoleto, mas armou agora há pouco, mas todo o estado do Rio de Janeiro é ao contrário de São Paulo. É aqui onde nós estamos encontrando o aumento do Comando Vermelho, do tráfico de droga, das bocas de fumo, da mancha criminal, das milícias, cada vez mais e mais e mais. Ontem eu abri a internet e já vi mais um policial que na Avenida Brasil tomou um tiro e morreu. Em ação, todo dia tá morrendo polícia, e todo dia a polícia tá matando, coisa que em São Paulo não acontece. E lembrando que os guardas municipais do Brasil não morrem. E a maioria deles estão armados, porque das capitais do Brasil estão todas armadas. A capital do Rio que não tá, e de mais uma só acabou. Mas eles não morrem e não matam. Mas estão armados. Em São Paulo, a gente não tem nenhuma estatística da quantidade de tiros que se deu. Você não vê tiro, você não vê morte, e não vê guarda de São Paulo morrendo. E praticamente quase todas as cidades de São Paulo estão armadas. Por quê? Qual é a diferença se o PM está armado e o guarda está armado em São Paulo? A diferença é justamente naquilo que o deputado federal Capitão Augusto se preocupa, que não vai acontecer invasão de competência. A ação e atividade da PM ela é de Estado, ela é de retomada de território, ela é de quebra de facções criminosas, ela ataca no tráfico de drogas. E do guarda municipal um policiamento comunitário, é um policiamento de patrulha Maria da Penha, um policiamento de ronda escolar, é um policiamento de polícia presente comunitária, um polícia que é aquela polícia que nos Estados Unidos, na hora que aquela senhora vai atravessar o sinal, ele pega na mão, atravessa aquela senhora, mas a pistola tá na cintura. Aqui é que se teve essa ideia louca do cacetete, que inclusive propõe o desvio de função do guarda. É por isso que o guarda é rotulado de truculento, porque bate no camelô, porque fica pegando ali aquelas mercadorias do pobre do trabalhador que está tentando vender seu limão, sua Coca-Cola. O guarda, ele serve para multar, para rebocar seu carro. É isso que estão falando. Por que estão falando disso? Porque, na verdade, desvia a função. O guarda não é fiscal de comércio. Não tem que ficar mexendo com camelô. A prefeitura tem que dispor de servidor para fazer esse papel. Em São Paulo, quem faz isso, inclusive, é uma firma terceirizada que faz esse papel. Aqui no Rio de Janeiro é colocado o guarda para fazer. Por quê? Porque não se vê o guarda como uma pessoa importante na proteção de pessoas. É isso aí. Aí usa o guarda para fiscalizar, para fazer esse papel aí que não é o papel do guarda. E libera o policial militar, né? Muito. Para fazer esse tipo de serviço que o senhor citou aí, né? Deputado, vou fazer uma pergunta um pouco mais... Capciosa. Um pouco difícil. Manda, eu gosto. A gente que vem de tribuna, que vem de parlamento, a gente está preparado. Quanto ao porte da Guarda Municipal aqui no Rio de Janeiro, qual é a maior dificuldade? A vaidade das polícias militares ou a extrema esquerda? Olha, por incrível que pareça, a gente ainda encontra na extrema esquerda um entendimento para que a guarda realmente esteja armada. É mesmo? É, verdade. Você quer ver? Na CCJ... Você falou da Marielle aí, lembro dos debates. É porque a extrema esquerda na cidade do Rio de Janeiro é diferente da extrema esquerda do Brasil inteiro. Nós tivemos... Quer ver pessoa mais de extrema esquerda do que Boulos? O cara é presidente da Nacional do PSOL. Esquece. Boulos agora deu uma entrevista e falou assim, a Guarda Municipal de São Paulo tem que estar armada de pistola, hein? Munição, tem que dar tiro. A Guarda de São Paulo, ela precisa fazer seu papel de policiamento. Ele só é contra o fuzil, porque ele alega, e tecnicamente, que o fuzil é uma arma de guerra, e dentro da cidade não se faz guerra, mas o resto do show. Aí você vem aqui para o Rio de Janeiro, você encontra um pessoal diferente aqui no Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro é diferente de uma esquerda extrema. A Gleisi Hoffmann, que é a presidente da Nacional do PT,
Foi ela, praticamente, a responsável por fazer com que a bancada do PT toda na CCJ aprovasse um projeto de lei federal, não é a PEC, mas aprovar, inclusive ela já me disse aqui no WhatsApp, olha, eu vou ajudar essa PEC é muito importante, a guarda polícia, eu vou ajudar. E foi ela que conduziu a bancada do PT na CCJ para aprovar uma lei federal que mudou a nomenclatura de guarda para a polícia municipal. Ela foi a relatora, a Gleisi Hoffmann, da Lei Federal 3022 de 2014, que no seu artigo 2º diz assim, olha, a guarda é armada, uniformizada e civil. Porque ela tem umas preocupações com a questão da militarização. Mas ela disse, é civil, é uniformizada, mas também é armada. Isso quem disse, Gleisi Hoffmann, isso quem disse foi Boulos. Então, por isso que eu digo que aqui na cidade do Rio de Janeiro há uma cultura desarmamentista de profissionais de segurança pública equivocada. Parece mais, me perdoe dizer isso, para atender aos TikToks da vida, às questões de rede social, aos segmentos da sociedade, que da esquerda, que meio que embolaram a cabeça deles aqui no Rio de Janeiro. Ser de esquerda não é desarmar quem faz segurança pública. Ser de esquerda não é isso. A gente tem que falar de uma esquerda mais preocupada com o proletário, com o trabalhador, com a aposentadoria, com o salário mínimo, com direitos de servidores, e se preocupar menos com uma esquerda que se intromete nas questões técnicas de segurança pública, sabe? E aqui no Rio de Janeiro peca nisso. Inclusive é um atraso, porque os seus líderes, aqui eu estou falando aqui para quem é parlamentar no estado do Rio de Janeiro, ser deputado estadual ou vereador, os seus líderes do PT e do PSOL, enquanto na nacional estão avançando para um policiamento comunitário de cidade como nos países do primeiro mundo, e aqui no Rio de Janeiro a gente se atrasa para fazer um discurso de rede social dizendo mais armas, mais mortes, e a gente está preocupado com a morte desses agentes policiais que estão de cacetete? Qual é a preocupação disso, sabe? Então é equivocado e desculpa me emocionar um pouco sobre isso também, mas dá nojo, né? Dá nojo você perceber que ao invés de avançar para a política pública de eficiência, você avança para um discurso que é legal na rede social para ganhar like e para depois fazer disso gerar votos. Inclusive, eu quero até relatar uma coisa aqui. Eu perdi a minha eleição de deputado federal agora em 2022 por causa dessa coisa toda de rede social, de like, de direita e de esquerda. Porque a nossa conversa é tudo isso aqui. Quem pegar todo esse debate que quiser assistir desde o início até aqui, vocês vão ver que a nossa fala tem propriedade. Nós somos firmes pelo que nós dizemos, porque a gente tem convicção do que a gente fala, porque a gente sente isso na pele. Eu também sou um operador de segurança pública. A gente sente isso e tem vontade que as coisas mudem. A gente trabalha nessa questão, mas infelizmente, quando os guardas municipais começaram a falar com seus familiares, amigos, tem aqui uma pessoa que nos representa. Esses familiares disseram assim, mas ele faz arminha? Mas ele faz o L. Então, se você não fez o L, se você não fez a arminha, você não teve voto nessas eleições agora federais, essas eleições para senador. Olha quem são os nossos senadores que a gente elege no Rio de Janeiro. A gente não teve voto para deputado, não teve voto. E aí isso me preocupa. Será que eu tenho que escolher um lado? Calma aí, cara. Eu vou começar a fazer a arminha e Bolsonaro na cabeça, que é para ver se a gente consegue entrar para lá, de fato, de direito, né, mas ser suplente, bancar lá para mudar essa história. Porque só em protocolar a PEC 57, que a gente atende a sociedade e atende aos seus profissionais, só em protocolar já foi uma vitória incrível. Vocês não têm noção do que é você juntar 326 deputados federais para comigo serem autores dessa PEC. Falar com cada um, tirar a vaidade deles e falar assim, entra comigo nisso daqui. Muitos do PT, alô, você que é parlamentar do Rio de Janeiro, muitos do PT vieram como autores da PEC 57, que torna a guarda uma polícia municipal. Muitos da bancada do PT, só não tivemos do PSOL, mas do PT nós tivemos. Então nós trouxemos 326 deputados. Essa luta, agora a gente perde. Sabe por que perde? Eu não culpo a Jones Moura. Foi o seu segmento que não conseguiu bancar para que você fosse eleito agora que passou nesse ano de 2022. Não foi o nosso segmento. Porque o nosso segmento é pequeno. Pessoas aí que estão lacrando nas redes sociais, não precisa fazer nada. Só ficar dentro do quarto fechado com uma cortina dessa aqui e ficar fazendo vídeo, dando porrada na esquerda e na direita, ganha eleição. A gente tem um monte disso lá no Congresso. Nós temos mais ou menos metade do Congresso só fazendo isso. Eu acho que mais, hein?
Não tá mais, acho que mais. E não tá indo para... E detalhe, bons políticos de política pública que estão abandonando isso para não perder a sua eleição e estão entrando só na área dos likes, à direita e para a esquerda. E aí eu falo, a gente tá matando... Não cria mais nada. Tá matando nossas representatividades, que verdadeiramente entende a necessidade da sociedade e dos servidores. A gente tá matando. E aí, o que eu aconselho? Você aí, que quer eleger o seu representante, que você saiba que se ele não faz o L e não faz a Arminha, o que você fazia por ele, agora você vai ter que fazer 5 vezes mais. Porque quando você conversa... Gente, no grupo da família da gente, entra agora aí no teu grupo da família, tem gente deixando o grupo. Tem gente brigando com primo, primos brigando, tio brigando com sobrinho, por causa dessas discussões, sabe? Eu nem gosto de falar para onde eu inclino, porque eu tenho uma inclinação também, direita ou esquerda, eu nem gosto de falar, porque eu não entro nessa celeuma, é perda de tempo. Isso é problema pessoal meu, a minha ideologia é coisa minha. Agora, sentou lá, cara, tem que aprovar lei. Procure aí quem você elegeu para federal, que agora, desculpa desabafar, porque eu perdi a minha eleição para federal. E procure tudo que eu fiz enquanto eu tinha mandato. As proposituras, projetos aprovados, as criações de comissões. Cara, você sabia que no governo Crivella, uma empresa norte-americana ia comprar a Quinta da Boa Vista? Ela ia comprar aqui da Boa Vista, fazer um shopping imenso ali, fazer uma espécie de parque ali dentro, com um monte de loja ali dentro, para você entrar aqui da Boa Vista. Ia ter que pagar caro pro empresário, porque aquilo ali ia ser perdido. Aquilo tem uma história. Sabe o que eu fiz? Eu sou autor da lei, né? Do projeto, não da lei, que tombou a Quinta da Boa Vista como patrimônio histórico-cultural no Rio de Janeiro. Caramba, não era tombado? Não era. Foi eu que tombei. Que é para não deixar essa empresa pegar. Mas aí você diz assim, Jones, como que você aprovou a escala da Guarda? Como que você aprovou uma comissão permanente? Como que você aprovou o tombamento aqui da Boa Vista? Como que você conseguiu protocolar a PEC 57 em Brasília? Como que você... tô falando aqui de coisas... Como que você consegue fazer isso? Você articula? Como é que é isso? Eu digo uma coisa pra você, que se eu inclinasse ou pra direita ou pra esquerda, eu não conseguiria aprovar nada. Porque você divide o parlamento. Quando você chega com uma proposta de lei, você divide o parlamento. Então procure aí quem você votou para deputado federal, que eu perdi a minha. E tudo isso que eu aprovei, que eu luto, que eu faço pela sociedade e pelos servidores, agora tá sem força política. Perdi a escala por falta de força política, a escala humana do guarda municipal para ele atender melhor até a sociedade. E o efetivo aumentar nas ruas, agora está diminuindo. Então procure o seu deputado federal aí que você votou, e ele, certamente é de extrema direita ou esquerda, dá uma olhada lá, entra no site da Câmara Federal, bota o nome dele e vê as proposituras que ele aprovou. Eu te digo que nenhuma. Não aprova, não consegue caminhar. A única coisa que faz lá é pegar esse microfone aqui e fazer falas fortes, pesadas, que lá atrás da câmera o pessoal vai dizer, esse me representa, mas não avança. Não produz, não tem eficiência na atividade parlamentar. E isso é nocivo, isso é perigoso, é problemático. Isso só atende aos políticos magnatas. Quem são os políticos magnatas? Aqueles que formam o centrão. Aqueles que verdadeiramente dominam o Brasil. É por isso que no momento que a gente vê aquele teatro todo, porque Nicolas Ferreira foi pra cima do outro, do Janones, e que foi pra cima do Boulos, e que fica o Freixo, e fica aquela coisa toda lá dentro. Enquanto isso tá acontecendo, eles estão aprovando uma reforma tributária lá, extremamente nociva pra gente, porque tá tarifando a gente nos bancos. Você que é trabalhador, vai lá, tá pagando um OF caro. Mas enquanto o outro sobe no palco, bota uma peruca colorida e fala assim, porque deixa em paz nossas crianças. Eles estão aprovando a reforma previdenciária, que acabou que agora você brasileiro tem que trabalhar mais 10, 15 anos. Porque aprovaram e você nem viu. Porque essas coisas estão acontecendo. Os teatros acontecem. E nós estamos elegendo essa turma. Sabe, eu não vejo problema assim você ter uma questão ideológica, não tem problema nenhum. A gente, como parlamentar, a gente faz política pública, mas também vota os projetos que são questões ideológicas. Eu, por exemplo, sou contra a coisa de banheiro que entra menina, sou contra essas coisas que ficam discutindo questões sexualizadas dentro de escola. Eu sou contra tudo isso, na hora que bater lá eu vou votar contrário. Eu não sou a favor disso. Eu sou contra também essa coisa de pegar armas e dar pra todo mundo da sociedade. Quem é você? Eu sou seu João, toma uma arma. E você, sou Dona Maria, toma uma arma. Eu sou a favor de regulamentar isso para que todos tenham acesso, mas de forma regulamentada. Olha que discussão boa. Mas eu não consigo, porque eu não tô lá. Porque quem tá lá radicaliza isso. Ou é pra todo mundo, e aí ninguém avança com essa matéria, ou é pra ninguém. E ninguém avança com essa matéria, ninguém aprova nada e o Brasil fica aqui vivendo seus 5, 10, 15, 20, 30 anos nessa celeuma.
Fica esse desabafo aqui. Eu acho que é importante colocar que eu estou dizendo aqui, não tenho dúvida, tenho 8 anos de parlamento, eu tenho experiência para dizer o que eu vou dizer aqui agora. O Brasil está se atrasando, o Brasil vai se transformar em algo extremamente retrógrado por causa das questões ideológicas e essas escolhas de votar nesse tipo de representação política. É uma pena. Eu espero, então, que você que é da causa LGBT, você que é da causa do racismo, da causa do deficiente físico, saiba, se você, da causa do autismo, se você não multiplicar os votos que você costumava trazer pro teu representante por 10, por 20, por 30, tu não vai eleger ele. Não vai eleger. Ele vai perder para esse monte de show pirotécnico que tem lá em Brasília, tem na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ali também tá envenenado, é politicagem pra caramba. Você, porque o reboque, pega, ela tá fazendo indústria da multa, aí faz um show danado, resolveu, acabou. Cadê a indústria da multa? Quem tá fazendo a indústria da multa? O que tá acontecendo de fato? Por que não formula, pega as provas, formula uma denúncia no Ministério Público como bom parlamentar, ajuiza no Tribunal de Justiça, vai pra imprensa, faz uma nota do jornal O Globo, jornal O Dia, o Extra, faz uma nota, faz de verdade, faz a fiscalização. Não, eu quero fazer um show, quero subir, quero empurrar policial no peito, quero empurrar a guarda municipal, quero dizer que todo mundo aqui é uma máfia, são bandidos que estão roubando o cidadão. Que pirotecnia é essa? Pô, eu vou votar nesse cara, esse cara tá resolvendo o quê? Vê lá, por exemplo, na Assembleia Legislativa, os projetos que ele aprovou. Então não vai encontrar, sabe? Então fica esse apelo aqui para que a gente preste muita atenção. O Brasil tá caminhando no sentido retrógrado, é uma pena. Concordo também. Eu acho que a eleição municipal desse ano, talvez para o executivo, ainda vai bater um pouco nisso aí. Vai bater. A municipal, que não batia. A Câmara Municipal do Rio de Janeiro tem 51 vereadores. Ainda podemos dizer que essa legislatura atual, você tem ali 3, 4, tirando o PSOL e uma parte do PT, que não são todos lá do PT, mas todo o PSOL e uma parte do PT, e mais 3 ou 4 vereadores, dos 51, eles trabalham normalmente. Política pública para o cidadão. Dessa vez não. Dessa vez, tá vindo aí, por exemplo, o partido do PL, que dizem os cientistas políticos que pode eleger até 15 vereadores, e desses 15, a maioria esmagadora com requintes ideológicos. Olha o que vai virar a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E o PSOL e o PT também com requintes ideológicos, pode os dois juntos ali chegar também um total de uns 15. Daí eu tô falando de 30 vereadores, possivelmente, que vai vir com requintes de questão ideológica. Fora os que vão se reeleger, que hoje lá estão. Então nós temos uma Câmara Municipal que pode parar em política pública e pode só ficar fazendo palco. Só questão politiqueira. A gente tem que estar atento com isso. João, isso pode acontecer? Pode, porque, por exemplo, o PL, estou dando um exemplo do PL aqui, que é o partido do 17, o PL do partido do Bolsonaro, ele teve uma infinidade de candidatos a deputados federais que tiveram muitos votos por causa das redes sociais, muitos votos que não conseguiram cadeira de deputado federal. 20, 30, até 45 mil votos e não entraram. Eles vão vir para vereador. Vai entrar ou não vai entrar? Então eles vão entrar. Vão entrar por causa disso daqui. Eles conseguem impulsionar, eles conseguem viralizar, eles falam aquilo que é prazeroso a gente ouvir. É bom, né? Quando uma coisa tá errada e vem um camarada enfia a porrada. Enfia a porrada. E aí depois ele tá eleito e lá dentro não vai resolver nada, só vai ser o cara da porrada. Parece, sabe o quê? Aqui eu concluo pra gente não esticar muito esse bloco. Mas eu me lembro das eleições de antigamente, quando era no papel. No papel, a sociedade queria protestar. Ela não estava satisfeita com a política e ela protestava assim. Ela pegava a cédula e escrevia assim, ó, Tiririca. Ela escrevia assim, Xuxa, Silvio Santos. Ela escrevia umas coisas nada a ver na cédula de voto. E aí, quando eles iam abrir, no final eles faziam aquela contagem para ter uma noção do protesto do povo. E eles falavam, olha, 120 mil pessoas votaram na Xuxa, não sei quantos mil votaram na Paquita, não sei quantos mil, isso era a forma de protesto. O tempo passou. Ainda a sociedade está muito revoltada com o político, porque nós temos maus políticos também, infelizmente. Está muito revoltada. E qual é a única forma dela protestar? É dizer o seguinte, parece isso, eu não quero acreditar nisso, mas parece. Parece que ela desacreditou na política, não acredita mais em político nenhum. Ela acha que aquilo tudo ali não presta, é tudo bando de ladrão, corrupto, que quer só roubar, quer ficar rico e quer sacanear a sociedade. Então, numa forma de protesto, sabe o quê? Eu só vou eleger aqueles caras que não tem nada a ver com comportamento político, não tem nada a ver com política, mas ele fala metendo a porrada. Eu vou eleger um cara pra fazer a minha voz valer. A minha voz é que eu queria estar lá pra enfiar porrada. Então eu vou botar o cara que dá porrada. Quanto mais agressivo, melhor. Quanto mais agressivo, melhor. É o discurso do ódio pelo ódio. Quanto mais ódio você tiver, e a gente sabe fazer isso, tá? Eu sei demais
pegar a minha rede social e fazer um discurso de ódio, eu vou voar na rede social. Mas eu penso nos meus. Gente, tem gente ainda que acredita numa mudança. Eu mudei tanta coisa enquanto eu era político em pouco tempo. Eu consegui 2 mandatos de vereador e 2 mandatos de deputado federal em apenas 8 anos, né? Com essa coisa de vai lá, vem cá, suplente, abdica daqui, corre pra lá. Então eu consegui ser deputado federal 2 vezes e vereador. Gente, pesquisem a minha trajetória. Em pouco tempo, não fiz a Arminha, não fiz o L. E ao mesmo tempo a gente avançou e trabalhou tanto, sabe? E a gente precisa, na verdade, de uma Câmara lotada de gente assim. Chega de show. É um apelo que a gente faz. Mas o cidadão revoltado, ele não acredita em político honesto, sabe? Eu tô há 8 anos nesse negócio, 2 mandatos praticamente de deputado federal e 2 de vereador, e até hoje eu moro de aluguel. Até hoje, o único patrimônio que eu tenho, tudo declarado imposto de renda. Tem nada a esconder de ninguém. Meu carro é 2011, é um Fiesta velho. Inclusive, eu cheguei aqui no estacionamento, não sei se vocês repararam, o cano de descarga tá balançando, vai cair. E eu tô vivendo a minha vida assim. Sou evangélico, sou da Assembleia de Deus. Inclusive, mandar um abraço pro meu pastor Irã Nascimento, do Ministério A Sombra do Onipotente, lá em Guaratiba, na Rua Passa 4. Frequento aquela igrejinha ali, uma igreja pequena. E a gente frequenta ali, mas não é por ser crente que eu sou honesto, não. É por ter princípios e acreditar na minha proposta de ser político, de ter mudança. Mas aqueles que estão lá, eles sabem. Se sentar, senta aqui com qualquer um deles. Ano que vem vocês vão ter grandes oportunidades. De chamar vereador ideológico, que vai ter um monte, senta com eles aqui, deixa passar 6 meses e pergunta aqui, o que o senhor aprovou? Eu olhei aqui e não vi nada. O que o senhor aprovou? Eu vi um monte de discurso seu, você vermelho, batendo na mesa, mandou porrada. Bonito isso, me senti representado, mas eu quero saber o seguinte: o que você fiscalizou, o que você denunciou no Ministério Público, o que você botou no Tribunal de Justiça, o que você cobrou do prefeito, o que você fiscalizou da Secretaria de Educação, como é que estão as escolas, como é que está o hospital, como é que estão as coisas. Não fazer aquilo que alguns fazem, entrar no hospital para fazer show, mas não entram para resolver. E é fácil resolver. Se tem problema, leva ao Ministério Público. Eu não levo para o Instagram e para o Facebook, eu levo para o Ministério Público. Deixa que cada setor cuide da sua parte. Eu cuido da fiscalização, o Ministério Público cuida da dele. No final, posso até reportar. Pessoal, o Ministério Público reportou aqui que pediu a prisão do secretário. Isso aqui foi nós que denunciamos. Acabou. Eu não tenho que, eu entrei, eu sou tipo assim um gladiador das macas de hospital. Eu subo numa maca e fico lá gritando: eu estou fiscalizando o hospital. Porque que é isso? Você chega numa escola, abre uma porta, tá cheio de computador aqui dentro. O que esse computador vai estragando aqui? Gente, tira foto, fiscaliza o Ministério Público, meu papel de parlamentar. E detalhe, chega na Câmara, articula. Porque não existe profissão de maior vaidade do que a profissão de político. Ali é campo de vaidade. Para você poder aprovar um projeto, tem que saber articular. Articula. Entende o que o outro político também está precisando. Chegaram muito para mim várias vezes: João, estou precisando aprovar meu projeto. O que é teu projeto? Meu projeto castra todos os cachorros que a prefeitura tem que criar um setor para fazer isso. Cara, que bacana. Eu vou votar no teu projeto. Você também me ajuda aqui? Olha só, precisa armar a guarda municipal, porque a população precisa de uma segurança pública de verdade, não de cacetete como fosse escoteiro. Você me ajuda? Essas articulações assim faz fluir. E a gente vai caminhando para a sociedade ser atendida. Agora não, eu abro mão de tudo isso. Por quê? Porque eu não vou conseguir chegar num colega parlamentar para pedir uma coisa se eu estou enfiando a porrada nele, no partido dele, na ideologia dele, nas coisas dele. Sabe? Não anda. A proposta é essa: o cara entra para fazer show, ele não entra para resolver a tua vida. E a gente tá puto. Eu não acredito mais em ninguém, eu vou votar no cara que pelo menos tem ódio, xinga lá dentro. Ele tá como se eu tivesse eu lá dentro xingando. A gente tá vivendo isso, me perdoe. Nada. Isso dá um podcast só pra falar disso. É uma pena. E olha que eu tô alertando pra vocês: o que tem de parlamentar abandonando política pública de solução de problema da sociedade pra fazer vídeo de Instagram, porque é assim que ele vai se sentir reeleito, não tá no gibi. Nós estamos no sentido retrógrado de um país subdesenvolvido para um país de terceira classe. Isso vai acontecer. É verdade que todo mundo correu para as redes sociais, né? Para poder mostrar, né? Entre aspas, o que fez ou o que deixou de fazer. E os políticos acabaram entrando nessa, né? Quanto mais polarizar, ficou melhor, infelizmente. Infelizmente. Tá comprando esse peixe aí. Na Infelizmente. última eleição, deputado, senador, que eu não vou nem citar o nome aqui, que até de direita virou na hora. Eu vou citar nomes aqui, porque eu não tô falando mal nem falando bem também, tô citando aqui episódio. Eu, quando entrei na Câmara de Vereadores como vereador, eu fui eleito com 12.722 votos. 12 mil votos. Vereador em 2017, entrei. Entrou comigo também um colega chamado Tony de Paula. Tony de Paula hoje, muito conhecido, sociedade, deputado federal, prefeitável.
tá concorrendo a prefeito. O Antônio de Paula, ele entrou com 8 mil votos. Eu entrei com 12, ele entrou com 8. O Antônio de Paula, de família de cantores gospel muito conhecido, Oséias de Paula, o pai dele que acabou falecendo agora, meus pêsames à família de Paula. Então, o pai dele, deputado. Então, mesmo assim, ele entrou com 8 mil votos. Eu entrei com 12 mil. E aí, do nada ali, eu comecei a perceber que ele já não aprovava mais projetos, porque ele só adotou um discurso de extrema direita. E ficou ali 2 anos fazendo isso. 2 anos fazendo isso. Eu olhei, isso foi 2017 e 2018, 2 anos. 2017 e 2018. E eu fiquei observando ele, eu falei, gente, ele não tá aprovando nada. Tá aprovando nada e não tá andando com nada. Você vai pesquisar, é só pesquisar aí. Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Google. Entra lá, Antônio de Paula, 2017, 2018. Olha lá, não tem propositor aprovado. Aí eu falei, cara, mas como é que é isso? E só sobe a tribuna e mete a porrada no Lula, mete a porrada na esquerda, mete a porrada. Resumo da história. Eu e ele viemos para a candidatura de deputado federal em 2018. Eu tive um total de 20 mil votos em 2018, eu tive 32 mil, agora em 22. Mas em 2018 eu tive 20 mil votos e ele teve por volta de 150 mil votos. De 8.012, eu pulei para 20 e ele pulou para quase 150 mil votos. Por volta de 120, 130, tem que olhar, tem que me lembrar, mas foi por volta disso daí. Então vocês entendem o que é, e aí eu tô acabando dando uma dica, né? Agora vai aparecer um montão de gente na sociedade que já pegou macete. É só enfiar a porrada em um governante, enfiar a porrada em alguém da direita ou da esquerda, e daqui a pouco você tá vendo que você tá com like, seguidor, vai virar voto, porque o povo tá cansado. Verdade. Gente, como é que eu faço pra saber o tempo? Já tá perto? Tá longe? Se me Como é que tá deixar, nosso tempo aí, Meio diretor? perdido aí. Como é que tá o tempo aí, diretor? Já passamos aí. passamos? Eu nem comecei. Ninguém fala nada, eu tô vendo, pô, será que ninguém vai falar nada? Então podemos Bom, gente, fechar é e isso aí. concluir? Tem alguma Fecha aí. Prometo que se tiver pergunta agora, eu faço um ping-pong. Eu escuto e mando. Dá- Ou já falamos tudo? Pode fazer o ping-pong aqui? Pode fazer ping-pong também. Pode. Ai, Vamos meu lá. Vou mandar 2, Giovanni manda uma 2 aí pra fechar. Tá bom. Brasil. A causa principal que deveria ser de toda a sociedade política. Essa é a verdadeira nossa pátria. Bom. Já que falou Brasil, vou falar Rio de Janeiro. Município do Rio. Município do Rio. Isso. Município mais atrasado de todos os municípios do Brasil nas questões de políticas públicas. Família. A nossa inspiração para vencer nossos diversos obstáculos da vida. Show. Ideal político do senhor. Chegar a uma cadeira que eu consiga deixar o legado de transformação de vidas. Depois disso feito, eu posso ir para casa descansar. Show. É isso aí. Bom, gente, é isso. Passamos até do tempo aqui, o diretor já informou a gente que já passou do tempo. É isso, estamos aqui, mais um episódio do podcast Becos e Saídas, com a presença do deputado federal, Jones Moura, que se emocionou, né? Botou pra fora. Me deixaram falar direto aqui, eu falei pra caramba aqui. Botou pra fora todo desabafo aí de anos aí de política, e isso é muito importante. E é isso que a gente fala pra você, tá vendo? A gente traz gente com conteúdo, com coisas pra passar pra você que tá em casa, que tá curtindo, que tá vendo a gente aí na madrugada, durante o dia, durante a tarde, enfim. Esse foi o nosso combinado com você, eu e Marcelo Barbosa, de trazer para você sempre conteúdo de qualidade, é o que a gente tem feito esse tempo todo. Bom, vamos finalizar, pedir ao nosso deputado que faça as suas considerações finais, Marcelo também, e a gente encerra por aqui hoje. Bom, isso aqui que eu tô bebendo aqui do Becos e Saídas, ele me deixa com o braço igual o teu aqui, cara. Eu vou continuar aqui, chegar lá um dia. Só levantando caneca. Porque essa vida de política nos deixa sedentária, tá só perdendo peso aqui. É show. Olha, eu acho que a gente faz aqui em 1 minuto um resumo de tudo, dizendo para os servidores públicos das cidades do estado do Rio de Janeiro, todas as cidades dos estados do Brasil também, da União, servidores públicos, não percam as esperanças. Tem muita gente nos parlamentos que estão cuidando de vocês, porque a gente sabe que cuidar de vocês é cuidar do público que é atendido por vocês. E fiquem firmes, tem a reforma administrativa, a PEC 32, que é uma proposta do Arthur Lira, presidente da Câmara, de colocá-la na pauta, e nós estamos ali para poder lutar pelos direitos e manter direitos. A gente pode não fazer gol, mas a gente também está com defesa boa lá
para a gente se defender. Para os guardas municipais da cidade do Rio de Janeiro, dizer que nós não podemos perder a esperança. A gente precisa ter um olhar assim. Aqui eu finalizo. A gente precisa ter um olhar assim. Enquanto nós temos revestimento de mandato, nós não somente ganhávamos pleitos, mas também nós nos protegíamos, nós nos defendíamos. Depois que nós perdemos mandatos, nós começamos não somente a não conseguir mais nos defender, como também a gente começou a perder até aquilo que ganhou. Melhor dizendo, a gente foi perdendo aquilo que ganhou e foi deixando de ganhar o que poderíamos vencer na luta de pleitos. Então, na verdade, a gente precisa, de novo, nos preocupar em interferir no cenário político. E disso que eu estou falando aqui, Marcelo, Giovanni, os guardas municipais entendem bem do que eu estou dizendo aqui. A mobilização e a união das classes traz força política. Precisamos nos unir e precisamos interferir. Se a gente estiver de fora do quadrante, não interferindo na política, nós vamos em sentido retrógrado, igual o Brasil está indo com as questões ideológicas, vamos em sentido retrógrado da nossa categoria, que é tão importante como são as dos policiais, da Polícia Penal, dos policiais civis, federais, rodoviários federais. A todos vocês também, meu grande abraço. Eu, quando estou em Brasília, acompanho a Comissão Permanente, né, de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, e lá a gente faz muito defesa de todos os pleitos dos policiais, porque, além de tudo, a gente sabe também que não só por direitos, a gente também atende a toda a sociedade. Guardas municipais, vamos continuar firmes, e eu tenho certeza que eu quero terminar liberando uma palavra para todos os guardas municipais da cidade do Rio de Janeiro. Nós vamos vencer isso aí. Nós vamos passar por esses obstáculos. Eles estão sendo angustiantes, a categoria está em quadro depressivo, mas eu creio que esse deserto está chegando ao fim, sim. A gente vai passar por isso. E vai ser esse ano que esse desenrolar vai começar a acontecer. Vocês verão isso. E recebam. É isso aí. Marcelo. Gente, deixar aqui nosso muito obrigado a você, seguidor, ao familiar, ao amigo que nos acompanha e a todos os colegas. Muito obrigado. E hoje foi isso aí. Sensacional. Muito obrigado, deputado. Obrigado, gente. É isso aí, gente. Fechando então, agradecer a você pelo carinho, pela audiência, né? E continuar pedindo a vocês que nos sigam nas redes sociais, dê o seu like e faça sua curtida, que a gente precisa disso para nos mantermos aqui nesse canal maravilhoso. Tá ok, gente? Então é isso. Até a próxima. E um recado aí pro pessoal. A gente fez esse pedido, mas vamos fazer de novo. Pessoal, novo retrô, tá bom? Novo retrô lá com o Paulinho Serra lá na Barra. Um abraço a todos. Abração.